título da mensagem de hoje é Uma Família Chamada para Dar Muito Fruto. Tem tudo a ver com os nossos 10 anos. Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 15, verso 16, está escrito assim, na Almeida Revista e Corrigida: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Presta atenção nisso. E vos nomeei, diga nomeado. E vos nomeei, para que vades, não é para quem fica parado esperando, é para quem vai. E deis fruto, e o vosso fruto permaneça, diga nomeado, para ir e gerar frutos que permanecem. Guarda aí. A fim de que tudo quanto em meu nome pedidos ao Pai, Ele vos conceda. Há 3 palavras que marcam a minha vida em algumas estações diferentes. João 15,16 é o versículo que eu posso, dentre tantas coisas que eu poderia falar, mas eu falo que marca o meu início de caminhada ministerial. O início da minha trajetória ministerial, João 15,16 foi uma palavra: Deus, como é que eu vou? Como é que eu não tenho condições? Deus, eu não sei. Deus, eu sou tímido. Deus, isso, aquilo. E ele dizia: Rogério, você não me escolheu. Ó Deus, o Senhor vai ser aquele que me envia e eu vou ser pastor. Não, eu te escolhi para isso. Pode ficar tranquilo. Eu já te nomeei. Eu já marquei você para isso. Mas você precisa ir. E assim eu saí de Ribeirão Preto para ir. O meu chamado foi para dar fruto. Eu gosto da NVI, da Almeida Revista Atualizada, que também fala sobre muito fruto. E daqui a pouco a gente vai ler na NVT, daqui a pouco. Fala de abundância de fruto. Mas principalmente diz: vá, porque você vai dar fruto e o seu fruto vai permanecer. Por isso a gente não consegue ser uma igreja rasa, que só faz aquela média e todo mundo fica feliz, empolgado e vai fazendo aquele movimento, porque Deus me chamou para frutos que permanecem. É gente que vai permanecer firme, independente de tribulações, independente de perseguições, independente de fim dos tempos, independente de tempos fáceis ou tempos difíceis. Gente que está sendo forjado na palavra, que é encorajado, mas também é exortado, que recebe palavras de ânimo, mas também palavras de alinhamento, e vão ficar firme com Jesus até o fim, vão permanecer e vamos juntos acessar o céu. Porque não adianta gerar fruto aqui na terra, fruto frágil, que qualquer vento de problema faz a pessoa desistir, porque ela recebeu uma propaganda que para a igreja era ficar de boa, fácil, tudo. Não é isso. É realmente uma vida de aliança, é compromisso, é profundidade, é raiz. Por isso vocês estão hoje aqui. Então essa primeira palavra que Ele me deu foi quando me chamou para o ministério, essa do ministério. Mas tem uma que foi no começo da minha caminhada ministerial, e também na Almeida Revista e Corrigida, eu leio ela, Salmo 37, verso 5, diz assim, ó: entrega o teu caminho a quem? Ao Senhor. Confia nele e ele o quê? Tudo fará. Quando Davi disse isso, Davi não estava dizendo, joga tudo para Deus fazer no seu lugar. Davi estava dizendo, pare de tentar resolver com a sua força e confie na direção de Deus. Pega todas as suas demandas, todas as suas inquietações, aflições, angústias e entrega, lança tudo diante dele, porque ele tem cuidado de você. Se não estivesse cuidando de mim e de você, a gente não estaria aqui hoje. Eu não teria chegado até aqui. Mais alguém? Diga glória a Deus. Esse glória a Deus é porque Ele cuidou de nós. Várias circunstâncias tentaram nos parar, mas Ele nos trouxe até aqui e vai continuar cuidando de nós. Mas entrega. No meu processo de conversão, essa palavra marcou a minha vida. Entrega, Rogério. Mas Senhor, eu gosto de beber, Senhor, eu gosto de bagunçar, Senhor, eu gosto de curtir, Senhor, eu gosto de prostituir, eu quero é bagunçar, eu quero pegar geral, eu quero... Aí Jesus falou, mas agora eu é que vou pegar você. E ainda bem que Ele me pegou, e quando Jesus pega, pega de jeito. E eu oro para que Ele pegue quem ainda não foi pego por Ele. E quem está querendo escapar, que Ele pega você de volta hoje aqui. É a coisa mais apaixonante. É a gente ter um momento com Deus, é sentir aquela presença gostosa, é sentir aquele cuidado, é a gente sair às vezes inquieto, ou a gente pensar, Senhor, eu preciso apresentar uma demanda a Deus, e já vem uma resposta, e você fala, meu Deus, só o Senhor sabia. Uma das coisas que mais me empolga na minha vida com Deus, são as respostas. Eu não estou falando de facilidades, não, tem guerras, lutas, mas respostas, sempre tem uma palavra, entrega, confia e não toma de volta.
Confiança. E a terceira, essa vem marcando a minha vida até os dias de hoje. Essa é para a nova etapa, já depois de lançado no ministério. Essa é a que tem me sustentado até, eu diria. Porque servir a Deus e cuidar de pessoas é se deparar com todo tipo de situação. Um dia as pessoas estão felizes com a gente com as pessoas, e está tudo bem. Um dia a gente não está bem um com o outro, e a gente é humano, e a gente tem que lidar com isso. Um dia eu venho ministrar e um monte de gente decide cultuar. Um dia alguns não decidem, ou um monte não decide. Um dia você fala, vamos ter um evangelismo, e todo mundo quer evangelizar. Outro dia ninguém quer evangelizar. Um dia você chora com alguém, e no outro dia, quando aquela pessoa ri, ela chama todo mundo, menos você que chorou com ela. E como é que a gente consegue continuar, mesmo vivendo? Isso é a vida, gente, é a vida. Vivendo e tendo que lidar com decepção. Quem lida com isso, diga eu. Frustração, rejeição, abandono e outras coisas mais. Quem passa por isso? Mateus capítulo 6, versos 22 e 23. O principal é o 22, mas a gente precisa ler os dois para poder ficar alinhado. Olha isso aí, ó. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Aí tem um alerta com 23, ó. Se porém, cadê o 23? Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será como? Tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ou seja, a maneira como eu olho para tudo o que acontece pode piorar muito a minha situação, ou pode melhorar muito. Eu escolho melhorar sempre. Eu escolho acreditar sempre. Porque Deus acreditou em mim quando eu não merecia que Ele acreditasse. Deus acreditou nessa visão, e você está hoje aí sentado porque Deus acreditou. Deus acreditou. Eu não me sinto no direito de olhar com maus olhos. Porque quem podia olhar para mim com maus olhos, todo pecador, todo corrompido, arrebentado, nem aí com nada, olhou para mim com bons olhos e disse, esse aí tem jeito. Eu vou dar jeito nesse aí. Vai ser útil, né, Flávio? Ele olhou para você e falou, vou dar jeito nessa moça. E deu. Está dando. Não é, Diego? Amém, ele falou. Deus olhou para mim com bons olhos. Mais alguém pode agradecer a Ele por isso? Eu não merecia estar aqui pregando. Eu não estou pregando porque eu sou o melhor de todos, o bonzinho, o bacana. Não, eu estou pregando porque Deus foi bom e olhou, e eu disse sim. Eu me entreguei, eu aceitei ser escolhido e fui. E aí vem o primeiro tópico, presta atenção nisso. Põe aí, por favor. Primeiro tópico: amor e propósito de Deus. Quando a gente lê o João 15, ali fala de amor. Deus diz, eu escolhi vocês, eu amo vocês. Eu escolhi, independente dos defeitos. E eu nomeei vocês para dar fruto, ou seja, eu amei e chamei para propósito. Quem está dentro? O segundo texto que a gente leu, alguém lembra qual foi? Salmo 37. Fala sobre entrega a Ele. Eu preciso então receber o amor e assumir o propósito. Na sequência eu preciso saber que sem entrega não adianta ser amado. Irmãos, Deus ama só a gente que está aqui dentro da igreja? Agora todo mundo que Deus ama está vivendo na presença de Deus? Então não basta ser amado, é preciso haver uma entrega. E por fim, alinhar o olhar ao céu. Um olhar alinhado ao céu. Porque o nosso olhar alinhado com a terra já está naturalmente. Quando alguém vem e pisa no nosso calo, o nosso olhar rapidamente alinha em relação àquela pessoa. Quando alguém puxa o nosso tapete, a gente fala, eu confiava nessa pessoa. A gente reajusta a forma de enxergar. Ao longo dos dias, das semanas, dos meses, dos anos, nós vamos atualizando, nós vamos alinhando o nosso olhar sobre as pessoas com quem convivemos, sobre o lugar que vivemos. Aqui esse lugar não serve mais, essa empresa não dá mais, essas amizades não dá mais, essas alianças não estão edificando. A gente alinha rapidamente aquilo que nos fere, aquilo que nos agrada. Mas a pergunta é, antes de tomar uma decisão e bater o martelo e renomear algo, a gente olha para o céu? O salmista disse, levantarei meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, porque Ele fez os céus e a terra. Por que ele olha para os montes? Porque os patriarcas subiam o monte para falar com Deus. Então,
O salmista diz assim: quando a gente sobe o monte, a gente vai encontrar Deus. Os meus olhos estão onde eu encontro Deus. Alguém encontra Deus na Bíblia? Alguém encontra Deus no seu quarto, em casa, em oração? Alguém encontra Deus nessa casa de oração? Então, antes de cravar uma definição sobre uma situação, sobre alguém, por causa de um olhar ferido, decepcionado, frustrado, olhe para o céu e peça a Deus um alinhamento de cima para baixo. Senhor, eu quero alinhar a minha forma de olhar para a Silmara a partir dos teus olhos e não a partir do que eu estou vendo, a partir daquilo que o Senhor está vendo, porque eu não vejo tudo. Às vezes a pessoa que parece ser o meu melhor amigo, é quem realmente está prejudicando, e quem parece que nem está se envolvendo tanto, é quem realmente tem lutado por nós em oração. Alguém já disse, e eu acredito, acho que uma das coisas piores que pode acontecer na vida, é a gente estar falando mal ou fazendo mal para alguém que está orando por nós. Imagina, você reúne com um grupinho para falar mal de uma pessoa, e aquela pessoa está orando por você. Você reúne com um grupinho para puxar o tapete, para sabotar aquela pessoa, e aquela pessoa está dizendo: Deus, abençoa aquele meu irmão, parece que ele não gosta muito de mim, a gente teve um problema, mas Senhor, abençoa aquela pessoa. Vamos realinhar nossa visão. E volta para João 15. Agora eu vou ler na Nova Versão Transformadora, essa versão que eu estou lendo esse ano. João 15, versículo 1 diz assim, ó: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Que seja esse um tempo não de corte, mas de poda sobre nós, para gerarmos mais fruto ainda. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Ó, porque a gente precisa ouvir a palavra. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Olha Jesus condicionando abertamente. Não, Jesus está sempre comigo. Ele disse: se você permanece comigo, eu permaneço com você. Está escrito, estou lendo a Bíblia. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz o quê? Produz o quê? Muito fruto, muito fruto. Alguém crê nisso? Eu creio, muito fruto. É meu tempo de muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus diz assim: se conectem comigo, não desgrudem de mim, porque um tempo de dar muito fruto já foi liberado no céu. Agora precisa encontrar famílias na terra, porque nós somos a família chamada para dar muito fruto. O céu já olhou e disse: essas famílias vão dar muito fruto. A família de Cristo, a família Fontelas, a família foi chamada para dar muito fruto. Jesus morreu na cruz para isso. Não é porque a minha família é melhor do que a do outro, é porque a minha família foi comprada, foi lavada no sangue de Jesus. Basta eu alinhar, basta eu conectar, dizer: Senhor, está conectado aqui, então pronto, recebe o que estava faltando, limpa o que estava sujo, alinha o que está desalinhado e frutifique. Irmãos, esse mês tem gente que vai dar testemunho que não deu o ano inteiro até aqui, por causa da palavra de Deus. Não é porque eu estou falando, eu estou falando a palavra dele. O meu respaldo é ele, não eu. Muito fruto. O verso 8 diz assim: quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai, e demonstram que são meus discípulos como? De verdade. Olha porque que Deus está interessado em que você e eu demos muitos frutos, porque assim nós dizemos: o meu Pai me fez dar muito fruto. Eu sou discípulo de verdade. Cadê os nossos frutos? O que nós temos feito pelo reino de Deus aqui na terra? Nós precisamos entender a diferença entre frutificar e desfrutar. Todo fruto que um agricultor planta e colhe, ele consome? Hein? Frutificar não é só para consumir, é para compartilhar. Dar muito fruto não é Deus dizendo: vocês vão ser os bonzões, os grandões, os não sei o que. É, vocês vão poder compartilhar com muita gente. Vocês vão poder socorrer muita gente. O exemplo de vocês vai inspirar, impactar, abençoar muita gente. Muita gente que não sabia sair do pecado vai olhar para você e vai dizer: se ele saiu, eu também saio. E você diz: vem comigo. Muita gente que não conseguia perdoar vai ver como você perdoa e vai lutar e vai perdoar também.
muito fruto. Muita gente que está passando necessidade vai ser provida através do transbordar na nossa fonte de renda. Muito fruto. Muito fruto é porque tem muito propósito. Ainda aí em João 15, o versículo 16 e 17, a gente leu 16 na RC, vamos ler na NVT. Está escrito assim, 16 e 17. Vocês não me escolheram, eu os escolhi, eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros. O mandamento de amar é o que? Eu produzo muito fruto e ajudo quem está precisando. Cristianismo, eu tenho falado isso há meses. Cristianismo não tem a ver com aquilo que eu recebo, tem a ver com aquilo que eu faço com o que recebi. Cristianismo não é eu receber Jesus como Senhor e Salvador da minha vida apenas. É sim, depois de ter recebido, o que eu faço com essa informação, com esse tesouro valioso. Eu preciso achar alguém compartilhar. Jesus também pode salvar porque Ele me salvou. Cristianismo de verdade é quando eu me importo com mais alguém, porque Deus se importou comigo. Quem está entendendo? Muito fruto. Amem uns aos outros. Sirva mais alguém. Quando você vê alguém necessitado, estenda a mão. Põe o tópico aí para mim e a gente já vai para Marcos capítulo 2. É tempo de alinhamentos para gerarmos o que, gente? Muito fruto. É tempo de alinhamento e cada palavra esse mês vai ser cirúrgica para alinhar a igreja. Não perca. Para dar muito fruto. Não é só a medida não, é muito. Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo 2. Aqui eu entro na parte principal da mensagem de hoje. Está escrito assim no verso 1 e 2. Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava, ele anunciava a palavra de quem? De Deus. Para aí um instante. Jesus tinha começado a recrutar seus discípulos, começa a curar enfermos, curou a sogra de Pedro, cura um, cura outro, e a fama dele espalha. Ele diz: vamos para Galileia porque eu preciso pregar para eles. Isso é dar muito fruto. Não é só para aqueles que são os queridinhos, vamos levar para todo mundo. E aí Jesus vai com seus discípulos. Chegando lá, a casa onde Jesus estava, e alguns estudiosos, historiadores vão dizer que essa casa era a casa de Pedro, outros vão dizer que era uma casa de Jesus mesmo. Enfim, o que importa é que a casa onde ele estava, a casa que foi oferecida, seja por ele, pela família de Pedro ou de quem quer que seja, para que a palavra fosse ministrada, ficou cheia. A notícia começa a espalhar. Olha, tem um homem pregando diferente. Ele anuncia o reino de Deus. Ele anuncia com poder. Ele cura os enfermos, ele liberta os cativos. Olha, e todo mundo vai para lá. O coração das pessoas agora querem ouvir a palavra de Deus. A casa fica cheia, de modo que nem na porta dá para ficar. Sabe quando... Porque tem aquele momento que está cheio, mas você fica ali da porta, pelo batente você fica olhando, não dava. Quem ia chegando depois ia ficando lá para o meio do caminho, porque não dava para chegar. Essas multidões se moveram, porque ouviram falar da fama de Jesus, do poder de Jesus e da palavra que ele anunciava. E quem chegou cedo encontrou lugar. Quem chegou atrasado ficou de fora. Isso quando eu ministrava hoje de manhã, Deus me fez lembrar das 5 virgens loucas e as 5 virgens prudentes. Aqueles que levam a sério os alertas de Deus, agem rápido. Aqueles que vão postergando, adiando, empurrando com a barriga, depois eu vejo, depois eu resolvo, depois eu ponho a casa em ordem, depois eu pratico isso que eu fiquei de praticar, depois eu ponho isso aqui em ordem, depois eu volto a ser fiel, depois eu perdoo, depois eu amo, depois está enrolando. Você está dizendo que Deus não é suficiente para resolver aquilo que Ele prometeu resolver quando eu e você fomos obedientes à palavra dEle. Nós não podemos continuar procrastinando, adiando. O que Deus nos chamou para fazer, como Deus nos chamou para nos posicionar, para nos mover. É tempo de atitude. Valorize. Põe o tópico aí para mim, por favor. A oportunidade está perto.
Olha isso aqui. Valorize o privilégio de estar dentro. Muita gente queria estar dentro daquela casa aquele dia, não conseguiu entrar. Tem muita gente lá fora. Aí alguém diz: não, pastor, mas tem lugar, a pessoa podia entrar aqui. Tem muita gente lá fora que não tem força para voltar aqui para dentro. Tem muita gente lá fora que não tem coragem de voltar aqui para dentro. Não que alguém vá discriminar ou julgar, mas a própria pessoa se autocondena. E o diabo, que ajuda a empurrar alguém no lamaçal do pecado, depois fica acusando a pessoa daquilo que ela fez, para que ela se sinta envergonhada e não se levante. Tem gente que nos acompanha no online porque não tem condições de vir. Tem gente que nos acompanha no online porque acomodou. Tem gente que nos acompanha no online porque tem vergonha de entrar pelas portas. Tem de todos os tipos. Eu disse só tem um tipo de gente que acompanha no online, gente? Não. Eu citei 3 exemplos e tem vários outros. Tem gente muito longe, tem, enfim. Mas tem gente, no meio de vários grupos, tem gente que não tem força, que um dia estava aqui dentro, falava em línguas, buscava a Deus, servia, ministrava, cuidava, e hoje está do lado de fora. E por mais que a pessoa tente vender, até para os outros e nas redes sociais, uma alegria, uma felicidade, na verdade, quanto mais força ela faz para tentar vender isso, mais vazia ela demonstra que está. Porque, irmãos, quando a gente está muito feliz, a gente nem precisa vender. É natural. Por que Jesus muitas vezes falava: não conta para ninguém? Porque as pessoas já vão ficar sabendo só de ver a mudança que aconteceu na sua vida. Você não precisa forçar um testemunho, quem está entendendo? Não precisa forçar, ele é espontâneo, ele é natural. Então valorize o privilégio de estar dentro, porque muitos ainda não entraram. Tem gente que não sabe o que é o prazer de orar e sentir aquela presença gostosa de Deus. Tem gente que não sabe o prazer que é falar com Deus e ouvir Deus falar com você, ser dirigido pelo Espírito Santo, gente. Tem gente que ainda não sabe o que é isso. Outros saíram e não sabem como, nem tem forças para voltar. Ai, como que eu volto? Eu não sei como voltar. O outro fala: eu até sei como voltar, mas eu não tenho força, eu não tenho coragem. Valorize, você está do lado de dentro, você está na casa, você está junto, você está na presença do Pai, na intimidade com o Pai, irmão. Isso é motivo de muita alegria. O verso 3 diz assim, ó, presta bem atenção. Verso 3: 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida baixaram o homem na maca, bem na frente dele. A casa está cheia. Quem está lá na porta está a perigo. Deixa eu aproveitar e dar esse toque que eu falei de manhã. Quem está na porta está a perigo. Por quê? Porque agora esses homens subiram a maca pelo telhado. Nós já vamos falar deles, tá? Abriram um buraco e desceram. A maca é pequena, gente. A casa está cheia ou está vazia? Você imagina essa casa muito cheia ou pouco cheia? Muito, de modo que não cabe mais ninguém lá dentro, é isso? E quando desce uma maca, uma cama, o que precisa fazer? Abrir espaço. Precisa ou não precisa? E aí o que acontece? Jesus está aqui. Vem aqui o Jesus. Vem um Jesus aqui. Ninguém quer ser Jesus, então eu sou. Eu fico. Pronto, veio Jesus. Fica aqui, Jesus. Você está folgado, hein? Então vem aqui o Jesus. Aí vão descer a maca. Bem aqui. A hora que desce bem aqui, está aquela multidão. O que acontece com eu que estou pertinho de Jesus aqui ouvindo? O que eu tenho que fazer? E o outro que está do lado? E o outro e o outro. E aquele cabra que fica na porta? Sabe aquele que está na igreja, mas ele está espiando o mundo? Sabe aquele que está na igreja, mas ele ouve mais as coisas do mundo? Ele é mais mundano. Acabei de ser de santos, não de ser de igrejeiro, membro de igreja. Ser de santo porque santo é o Senhor. É aquele que ele está dentro da igreja. Ele pode pregar, ele pode ensinar, ele pode ser obreiro, ele pode tocar, ele pode cantar, ele pode fazer o que for. Mas se o coração dele está lá fora, ele não pode ir para o céu. Ele precisa entregar o coração dele de verdade. Então ele está do lado de dentro, mas ele está assim, ó, debaixo batendo da porta. É igual o pessoal antigamente falava, o crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Então ele está aqui e lá. Isso aí me faz lembrar Sansão na faixa de Gaza. Ele vai lá e fica olhando, e ele olha para a mulher de onde Deus falou para não tomar mulher. Se o Sansão não anda na faixa de Gaza, na linha, no limite, ele não vai ver mulher que não é para ele. Gente que anda sempre no limite, uma hora vai passar do limite. Falei hoje de manhã sobre jovem, 15 anos, quero namorar. Gente, eu não ando na vida de ninguém. Bicho, eu tenho muito problema para querer controlar a vida dos outros, mas como pastor, como pai, eu oriento.
15 anos, 14 anos, 13 anos, tem criança e tem pai que acha bonitinha a criança falando meu namoradinho no kids. As tias aqui tem autoridade falando, não, aqui não, isso não é de Deus não. Não, pastor, é só uma brincadeirinha. Ei, está formando. A última coisa que precisa aflorar na criança é essa parte. Tem que aflorar a paixão pelo Senhor, a criatividade, a alegria de ser criança. 14, 15 anos ainda é adolescente. Adolescente não sabe o que é amor, sabe o que é paixão. Eu já fui adolescente, os adolescentes não foram adultos ainda. Quando o adulto fala ele parece chato, é alguém que já foi o que o adolescente é. Mas o adolescente nunca foi o que a gente já é. Fica de 15 até 18, 19, 20 anos se agarrando, esfregando um no outro. Meu irmão, estão andando na faixa. Qualquer hora vão cair. Ah, mas o papai e a mamãe. Então, ok. Só não venham depois dizer pastor. Aí alguém diz assim, pastor, tá vendo? Ó, meu filho, minha filha namorou de 14 anos de idade e não engravidou antes. Não, joia. Só que não desenvolveu o que era para desenvolver. Porque era a fase de desenvolver a vida espiritual. A Bíblia, a gente ainda crê na Bíblia? Diz que quem é solteiro cuida de como agradar o Senhor. A idade de 14, 15 anos é procurar agradar o Senhor e desenvolver estudo e profissionalmente, começar a pensar nisso. Aí formam adultos atrofiados, vão para um casamento atrofiados e vão dar BO. Uma hora a conta chega para alguém pagar. Por que cortaram caminho em processos que não era a hora? Isso é tão sério que Jesus fala para Maria, não é chegada a minha hora. Não adianta, ninguém vai pressionar Jesus. Se não pressiona o meu Jesus, não pressiona eu também. Eu sou discípulo dele. Não é chegada a hora. Andando no limite. Aí chega nos 17 anos, aí já está amadurecendo, chegando a idade bacana, vai namorar a hora, arruma um irmãozinho de Deus, uma irmãzinha, se for dentro da igreja, da mesma igreja, melhor ainda, tá fácil, que assim ninguém fica naquela dúvida, se eu vou para mim, você vem para mim, para sua e não sei o que, então da mesma casa, melhor ainda, irmão. Sou contra não, eu quero que as moças daqui, os rapazes, arrumem namorar de preferência aqui dentro. Mas tendo amadurecido para viver amor, não paixão, porque paixão só atende a carne, amor começa em Deus, Ele é amor, atende o Espírito, edifica, é saudável. Não é assim, Sandrinha? Sandrinha e o Zé que são ministros de casais aqui, estou falando certinho, senão vocês me cortam, né? Estou falando certinho aqui, porque depois vai cair no colo do Zé e da Sandrinha, ajuda nosso casamento. Aí vocês têm que começar a falar, não ouviram o pastor quando o pastor falou, né? Ei, Sansão não precisava ter aquele fim que teve. Andou numa linha que não era para andar. Quem está na porta, um pé para lá, outro para cá, a hora que desce o milagre, o extraordinário no meio da casa, esse é empurrado para onde? Para fora. Eu não quero ficar do lado de fora, eu quero ficar pertinho de Jesus. No máximo, a minha distância para Jesus é alguém que entrou para receber um milagre. Se Jesus pôs aquele ali para receber um milagre, eu dou um passo atrás, eu respeito, mas estou aqui agarradinho, estou vendo o milagre de perto. Esse quero ser eu. Obrigado, viu, Jesus? Deus te abençoe. Deixa eu te falar. Você é Jesus mesmo aí? Leva minhas dores, paga minhas contas, viu? A dívida ele cravou na cruz. Linda, depois passa as faturas e os boletos. Jesus pagou os meus. Então, aí, quer ficar só com a parte boa do personagem? Ei, irmãos, isso é muito sério. A gente tem que ficar agarrado com ele para não correr o risco de ir caindo para trás, quando vê, está lá fora. Quando vê, já desconectou. Mas desceram aquele homem, 4 amigos, que eu e você tenhamos amigos assim, em nome de Jesus, e que eu e você sejamos amigos de alguém, dessa forma que esses homens foram amigos, porque esses homens se arriscaram quando não precisavam se arriscar. Eles sobem o telhado com a maca, sabendo que eles podiam cair e se machucar, e quem estava paralítico era só o amigo. Presta atenção, põe o tópico aí para mim, por favor. Não tenho muito tempo para estender aqui, mas está ótimo. Valorize quem te leva a Jesus e te ajuda a... Primeiro eles subiram esse homem no telhado. Valorize esse tipo de amizade, que às vezes fala para você, segura firme aí. Não, você vai cair, rapaz, segura direito. Se ajeita nessa maca aí. A gente não gosta às vezes de ouvir assim, mas vai. Estou zelando por você. Agora você segura firme, nós vamos descer você aqui. Mas vocês vão descer comigo? Não, a gente tem que segurar a corda, não dá para descer junto. Mas eu estou com medo, vem comigo. Não, agora é você, irmão. Tem limite até para a gente ajudar alguém. Tem hora que a gente vai ter que falar para a pessoa, agora eu vou te dar corda, eu estou aqui intercedendo, mas você tem que descer. Tem gente que quer ficar escorado no ombro dos outros a vida inteira. E hoje Jesus está falando, está na hora de dando um pouquinho de corda.
e você descer diante de Jesus. Valorize quem te leva a Jesus e te faz subir, mesmo com riscos, para estar diante de quem? Jesus, é isso que eu quero. Mais alguém quer isso? Olha o Salmo 92, verso 12 ao 15, bem rapidinho eu vou ler Salmo 92, e a gente já volta em Marcos para terminar. Salmo 92, versículo 12 ao 15, diz assim, ó: os justos, porém, florescerão como palmeiras e crescerão como cedros do Líbano. O que é isso? Primeiro, estabelece uma raiz profunda, depois alcança a altura. Antes das conquistas visíveis aos olhos das pessoas, eu tenho a minha base em Deus. O 13 diz assim: pois estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos pátios de quem? De nosso Deus. Mesmo na velhice produzirão o quê? Frutos, continuarão verdejantes, cheios de vida, anunciarão: o Senhor é justo, Ele é minha rocha, nele não há injustiça. Gente, eles estão plantados onde? Na casa do Senhor. Nos atos de Deus vão dar muito fruto. É disso. Esse mês a visão que Deus está nos dando é essa: desce, arruma alguém que te ajuda a descer, ajuda alguém a descer, mas traga a gente para dentro da casa onde Jesus está sendo anunciado, porque plantado aos pés de Jesus nós vamos dar fruto. É fruto de cura, é fruto de restauração, é fruto de prosperidade, é fruto de avivamento, é fruto de perdão, de graça, de mudança de mentalidade. Na presença de Jesus nós damos muito fruto. Eu creio nisso. Mas tem que estar aos pés dele. Sabe o que é interessante? Domingo passado, alguém lembra sobre o que a gente pregou? Jeremias 18, Deus levou Jeremias, falou: Jeremias, se levanta. Aí o Jeremias levantou. Lembra que a pastora até falou: amor, ainda bem que você falou levanta e senta, você não falou morto-vivo, morto-vivo. Aí eu falei: então eu vou falar à noite, morto-vivo. Deus falou: Jeremias, levanta. Jeremias levantou, falou: agora desce. Como assim, Senhor? Desce a casa do oleiro. Lá eu vou te fazer ouvir as minhas palavras. Toda pessoa que Deus levanta, Ele quer ver se tem disposição também para descer. Amém. Vocês até me constrangem com tanto amém. Toda vez que Deus nos dá algo, em algum momento Ele vai provar para ver se a gente tem coragem de devolver para Ele. A gente sempre vai, por exemplo, máximo Abraão com Isaac. Deus deu Isaac a Abraão e um dia pediu para Abraão oferecer um filho qualquer. Qual filho? Isaac. Sempre que Deus quiser fazer algo na minha e na sua vida, sempre que Deus quiser nos fazer subir, ou quiser nos dar algo, já tenha convicção de uma coisa: uma hora Ele vai perguntar se você tem coragem de devolver aquilo para Ele. Quem tem filhos, entrega os filhos para Deus, antes que o mundo, o diabo tome, porque toma. Eu já vi pais que não quiseram entregar para Deus, filhos que queriam servir a Deus, e os pais não deixaram. O mundo não pediu licença, o diabo não pede por favor. Ele rouba, mata e destrói. Tudo que Deus te der é para a glória de Deus. As coisas desse mundo só servem para a gente usar aqui, e que seja para a glória de Deus. Subiu, agora vai ter que descer, porque diante de Jesus a gente pode até chamar a atenção dele. Gente, esses homens chamaram a atenção, a fé desses homens chamou a atenção de Jesus, estão vindo por cima. Agora, Zaqueu chamou a atenção de Jesus, ele sobe também. O que é a primeira coisa que Jesus fala para Zaqueu? Desce depressa, antes que você acostume a achar que está por cima de mim. Tem gente que acha que está por cima de Jesus e dá ordem nele. Desce depressa, Zaqueu. Lembra que a tua posição é debaixo do meu comando. A minha posição é debaixo do comando de Jesus. Alguém mais está nessa? Como é que eles acertam descer o paralítico bem onde Jesus está? Porque diz que desceu bem na frente de Jesus. Como é que eles acertam? Alguém sabe me dizer? Tinha buraquinhos no telhado? Eles estão andando no telhado. A voz dele está vindo aqui. Um pouquinho mais para cima, para a direita. Mais um passo para frente. Não, acho que é um passo para trás. Foi o eco, peraí, silêncio. Agora vamos abrir e vamos descer. Aí eu fico imaginando os quatro. Se um dos quatro fosse igual a mim, agora vamos abrir o telhado e descer. Não, pera. Não, chegamos já. Ele está bem aqui embaixo. Olha o que ele está falando. Deixa ele concluir isso. Não vou interrompê-lo agora. A gente vai abrir aqui e vai interrompê-lo. Deixa ele terminar de falar, que meu coração está enchendo de fé aqui. Ei, sabe quem recebeu o milagre naquele dia? Quem foi guiado pela voz de Jesus.
subiram no telhado, mas para descer no lugar certo, precisava ouvir e reconhecer a voz de Jesus. Tem gente que subiu no telhado, saiu de casa e veio até o culto, mas chega aqui e não dá ouvido à voz de Jesus. Tem gente que sai e vai para tudo que é igreja. Tem gente que abre e lê a Bíblia, mas parece que é só um livro de história. A pessoa não reconhece que aquilo é autoridade sobre a vida dela, ela não está nem aí. Ela continua do mesmo jeito. Irmãos, o que eu já vi de gente que ouve, balança a cabeça, parece aqueles cachorrinhos que ficam no carro assim, ó. E outros que entram num braço de ferro com a gente, numa queda de braço com a gente. E eu falo, meu Deus, eu não vou ficar brigando com ninguém não, eu vou só pregar a palavra. Só que quem é guiado pela voz de Deus, a Bíblia diz, quem é nascido de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Quer saber o quanto eu e você estamos andando em novidade de vida? É o quanto a gente é obediente à palavra, ao comando de Deus. Gente muito resistente aos comandos de Deus, precisa urgente dizer, Senhor, importa para mim nascer de novo. Eu preciso desmanchar esse ego, aqueles homens precisaram descer, o paralítico. Deus está nos chamando a descer. Desce da vaidade, desce do ego, desce da autossuficiência, do orgulho, desce do medo, eu tenho medo, desce. Desce das suas desculpas e justificativas, desce das decepções, frustrações, traumas, desce, se esvazia. Irmãos, tem aqui uma caneca com água, e aí vamos dizer que tem outra com veneno. Qual que você quer beber? Eu não vou perguntar qual que você quer que eu beba, porque é perigoso. Vai que alguém não está muito firme com Jesus. Então qual que você quer beber? Porque se você falar que quer beber a de veneno, a gente já sabe o que fazer com você. Qual? Então vamos dizer que essa aqui é com água, essa é com veneno. Aí eu falo, tá bom, eu vou beber, essa aqui está com água, essa está com o quê? E essa? Aí você mandou eu beber, vai. Qual que você quer que eu beba? Aí eu falo, peraí, vou beber, mas deixa eu colocar essa aqui, posso? Não, então eu vou fazer diferente, então eu vou pegar com água e vou colocar aqui, pode? Não, mas é só um pouquinho. Eu vou só pôr um pouquinho de veneno. Não, mas eu vou misturar bem esse veneno com água. Serve, gente? A gente precisa se esvaziar para ser cheio. Quem quer realmente viver um mês de florescer e frutificar, uma família chamada para dar muito fruto de verdade, precisa toda oportunidade que tiver com Deus, seja aqui nessa casa, seja no seu quarto, no seu particular, no trabalho, na estrada, no carro, em qualquer lugar, vai se esvaziando e deixando Deus te encher. Deus sempre tem uma palavra nova, uma visão nova, perdão, graça, unção. Essa é uma noite de renovo sobre a igreja de Jesus aqui. Deixa Ele renovar você, deixa Ele renovar. Ele renova. Pastor, estou esgotado, então recebe o renovo. Está jorrando aqui. Pastor, estou com medo, então recebe renovo de coragem. Recebe. Olha o que diz o verso 4 de Marcos 2. E a gente já vai terminar. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus, então abriram um buraco no teto acima de onde Jesus estava. Em seguida baixaram um homem na maca bem na frente dele. Ao ver a fé, olha só, ao ver a fé, presta atenção nisso, que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão o quê? Perdoados. Põe para mim o tópico, por favor, que eu já vou, 2 tópicos e finalizar. Reconheça que por mais alto que você chegue, ou que alguém te ajude a chegar. Eu conquistei, eu tenho uma família, eu tenho dinheiro, eu tenho status, eu estudei, eu formei, eu isso e aquilo. Eu sou pastor, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho dons. Por mais alto que você ou eu venhamos chegar, ou alguém nos colocou lá, diante de Jesus todos temos que descer. Desce. Se esvazia para Ele te encher mais. Essa é uma noite de se esvaziar diante de Deus, porque Ele quer nos encher ainda mais e muito, muito, muito mais. Jesus olha para ele e diz: filho, seus pecados estão perdoados. Aí é interessante que o verso 12 diz assim, ó, verso 12: o homem se levantou de um salto, ele não ficou enrolando, pegou sua maca e saiu como? Andando diante de quem? De todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Aquele homem obedeceu de imediato o comando de Jesus. Ele não olhou para Jesus e disse: deixa eu te falar uma coisa, você está mandando eu levantar, mas eu sou paralítico, você não entendeu, eu não vim aqui que eu estou com a dor na barriga e puseram na cama e trouxeram. Eu não sou cego, eu não sou surdo, eu não sou mudo, o meu problema é nas pernas. Sabe o que isso me ensina? É que Jesus vai dar um comando, é na área da nossa vida que a gente está mais frágil, porque Ele é a nossa força.
A gente acha bonito ler no Salmo: o Senhor é a minha força, a minha fortaleza, o meu refúgio, a quem temerei. Quem gosta de ler coisas assim na Bíblia, diga amém. Mas quando Ele, sendo a tua força, manda você perdoar alguém, você perdoa? Não responde para mim, para você. Quando Ele, sendo sua força, manda você agir, fazer algo que você não queria fazer, ou não sentia capacidade, condição de fazer, você e eu fazemos. Se o Senhor é a nossa força, o que não funcionava na nossa vida, debaixo de um comando dEle vai funcionar. Que em nome de Jesus, o que não funcionava na tua vida, passe a funcionar debaixo do comando de Deus. Tem homem aí que se alegrou. Entendedores entenderão. As crianças continuam do jeito que está, se controle, tá? Pastor Jorge levantou a mão lá atrás e falou: glória a Deus, pastor. Ele estava mal ontem, né, pastor? Uma virosezinha. Ei, Jesus falou: levanta, para um homem que não anda. Jesus diz a um cego: vê, quando ele antes não via. Jesus manda o mudo falar, quando antes ele não falava. Jesus pega uma mulher pega em adultério e diz: ninguém te condenou, eu também não te condeno. Presta atenção que Jesus vai exatamente na contramão da visão da terra. A visão da terra é não dá, não tem jeito, condenado, perdido. A visão do céu é restaurado, curado, liberto, abençoado. Eu vou dar muito fruto, e a minha família também, debaixo da visão do céu e não da terra. Alinhado. Só que é interessante que Jesus fala para ele: ó, se levanta. Volta lá no 5, por favor. A gente já vai ler o 12 de novo, só o 5. Olha só. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão o quê? Perdoados. Agora olha o 11, aliás, o 11. Levante-se, Jesus diz para ele, pegue sua maca. Eu não vou ler aqui, que os religiosos começam a debater quem pode mandar perdoar pecado. Jesus diz: não, tal, eu perdoei pecado, mas eu também falo para ele levantar e andar e tal. Por conta do tempo, não vou ler tudo, depois você lê. O 11, Jesus diz: levante-se, pegue sua maca e vá para onde? E os 4 amigos não vão ajudar a carregar a maca? Jesus falou para os 4 amigos ajudarem a carregar a maca. Ei, para de escorar nos outros a vida inteira. Chega. Eles te ajudaram, Jesus está dizendo, até aqui. Agora você levanta e vai andando, porque o seu testemunho é a sua maca. Você andando com a sua cama nas costas é o seu testemunho. Segunda coisa, a casa está como, gente? Alguém lembra como é que estava essa casa? Cheia ou lotada? Está fácil para sair de lá com essa maca? Esse homem vai ter que falar: dá licença, dá licença. As pernas dele voltaram a funcionar, ou passaram a funcionar agora. E ele já vai ter que saber dirigir. Mas por que Jesus não diz assim: ei, equipe, obreiros, discípulos, peguem a maca dele, gente, abre o espaço para ele. Jesus fez isso, gente? Sabe por quê? Porque todo mundo gosta de ser abençoado, mas quantas pessoas se importam com o lugar onde foram abençoados? E não deixa bagunça lá. Irmãos, aqui, graças a Deus, eu não lembro assim de ver muito, mas tem lugar, quase, ainda bem que eu não falei, Paulinho. Paulinho me deu uns toques para não falar algumas coisas que eu penso. Que eu ia falar que tem espírito de porco que entra na igreja, eu não falei. Que é capaz de colar chiclete debaixo da cadeira, o endemoniado. Não, a pessoa não tem educação, não tem respeito e não tem o Espírito Santo, é endemoniado, perturbado, mal educado. E às vezes tem criança que faz e os pais, o filho está tacando fogo aí, olha aí, uma benção, pastor. Eu entendo diferente, mas está tudo bem. Jesus virou e falou assim: ei, foi abençoado? Fui. Agora tira o tumulto de dentro da casa, porque eu vou continuar fazendo a obra nessa casa. Sabe o que Jesus me ensina com isso? Quem tem sido abençoado nessa casa? Quem tem sido alimentado nessa casa? E o que você faz para ajudar a tirar o tumulto dessa casa? Para remover a sujeira, para atender as demandas dessa casa. Porque fizeram um buraco no telhado e desceram um trambolho no meio da sala. Agora precisa tirar. Foi abençoado? Se comprometa. Porque mais gente também precisa ser abençoado. Isso é cristianismo. Eu vou sair, mas eu vou deixar a casa impecável, porque mais alguém vai entrar depois de mim e também vai ser abençoado como eu fui. Eu imagino comigo aqui sou eu. Pastor Moacir é conjecturando, que fala aquela palavra bonita que você falou para eu usar, né? Ele falou: pastor, fala conjecturando, que parece que você estuda mais a Bíblia. Então eu vou usar agora. Eu aqui conjecturando, eu não sei o que significa, depois fala com o pastor Moacir, ele que me deu essa dica. Eu imagino que Jesus falou para o homem: você pega a sua cama e seus amigos cobrem o telhado, conserta o telhado. Simples assim.
Cada um se compromete com o nível de bênção que recebeu. Quem entende isso? Gente, isso é tão bíblico, cada um de nós. Tem cadeira vazia perto de você? Porque tem gente assim, graças a Deus, perto de mim não. Tem espaço para pôr cadeira perto de você ou no salão? Tem, oh, que bacana. Então, tendo cadeira vazia ou espaço, cadê a pessoa que você e eu tínhamos que trazer mais um para Jesus? Falando nisso, o Guilherme e Thaís, de novo, vocês prometeram que vinham, meus mais um, eu cobro assim. O João Paulo, você até anunciou, o João Paulo corta meu cabelo, faz minha barba, e até fazer propaganda dele, você anunciou no seu WhatsApp, lá para o povo vir, não veio, meu filho, cadê você? Eu estou pescando meu mais um, mais dois, mais três, porque o juízo final é de verdade, gente, isso aqui vai acabar, pelo amor de Deus, igreja. E o que a gente está fazendo? A responsabilidade de cuidar da casa é nossa, a responsabilidade de encher a casa é nossa, a responsabilidade de limpar, de evangelizar, de prover é nossa, não é minha, não é sua, é nossa. Quem está sendo abençoado também é responsável. Põe o tópico aí para mim, por favor. Vamos lá, para a gente poder orar. Depois de ser abençoado, se importe com os buracos deixados no caminho. Eu ainda poderia falar da bagunça. A gente se importa? A conta não deve sobrecarregar Jesus e seus discípulos, desde que todos cooperem. Dentro da igreja onde você congrega, a conta está sobrecarregando poucos que fazem tudo enquanto você fica em casa no sofá, Netflix. Se cada um de nós se mover um pouco, a igreja como um todo se move muito. Se a igreja se move muito, a cidade começa a mudar. Se a cidade começa a mudar, o estado também e o país. Quem está entendendo? É mudança de mentalidade. Que em nome de Jesus, tudo aquilo que Deus tem nos dado, Ele nos responsabiliza. Deus provê, Ele pede, devolve os tributos. Por quê? Para que outros também entrem e sejam abençoados. Tudo que eu te dou, uma parte é a tua aliança comigo, é a tua fidelidade a mim. Só eu te faço subir, mas você desce voluntariamente, sendo fiel, honrando. Irmãos, é tempo de Deus nos fazer gerar muito fruto. Nós somos uma família chamada para dar muito fruto, e cada fruto que eu e você gerarmos, nós vamos ajudar a cuidar, cultivar, porque a Bíblia diz, a quem tem, Deus vai dar ainda mais. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Deus está nos regando, Deus está nos podando, Deus está nos capacitando e alimentando para gerar muito fruto para a glória dele, em nome de Jesus. Quem crê disso? Pode aplaudir a Jesus, pode aplaudir, dá glória a Ele. Irmãos, Deus falou com alguém hoje aqui?